Não, a gente só é sincero aqui no programa. O programa preza pela sinceridade. É humano, pessoas de extremo caráter. O resto, mais ou menos. Ô, Benjo, eu dou muita risada com vocês, cara. Vocês são muito legais. O programa de vocês é muito fera. Obrigado, Will. Eu sei que você assiste mesmo. Bom, Will, a notícia da manhã seria que o Barcelona estaria contratando o Pedrinho. É verdade isso aí? E já emendando, o Pedrinho volta da seleção pro Corinthians ou já era? Bom, vamos dar pela última pergunta. Se dependesse de mim, Benja, com certeza eu gostaria que ele ficasse até o ano que vem, porque Andrés tem a mesma opinião que eu. Eu acho que o ano do Pedrinho é ano que vem. Tem jogadores, não falo nem de jogadores, falo de seres humanos, né? Tem uns que eles desenvolvem mais tarde, né? E esse é o caso do Pedrinho, eu digo fisicamente, né? E esse é o caso do Pedrinho, você vê que ele vem encorpando aí ano a ano e assim, eu creio que ano que vem é o grande ano dele. Quanto ao Barcelona, existe sim a possibilidade dele ir para o Barcelona, está muito forte isso, mas não só o Barcelona, né? Existem outros clubes também que estão aí brigando, clubes que até então não se falava em Pedrinho, e hoje, pela repercussão que está tendo, as boas atuações dele na seleção olímpica, os caras também já vieram atrás, né? Você sabe que esses caras eles ficam monitorando e tal. E uma coisa é o jogador jogando no Brasil, outra coisa é o jogador jogando na Europa, independente que seja numa seleção olímpica, mas eu costumo dizer que quem tem qualidade joga em qualquer lugar. Essa história de adaptação, tá jogando contra o Sub-23, não importa. Até o cara que joga no Sub-23 tem mais intensidade de que jogando contra jogadores mais cascudos, né? No meu haver, né? O Will Pascoal que está falando, boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Você está dizendo que ele vai, o ano que vem, você acha que é o ano que ele vai explodir. E você não acha que é o ano que os empresários europeus ou os clubes europeus entendem que ele deve explodir num clube europeu, é isso? Eu acho sim. Inclusive o Borussia, nós tivemos uma reunião com o Borussia, né, logo após a Copa do Brasil, onde ele fez aquele gol lá que foi anulado pelo VAR. E o pessoal do Borussia, na ocasião, os caras trouxeram psicólogo, veio diretor, eles já queriam ter levado o Pedrinho. Só que a proposta que eles fizeram, assim, não era o que o Corinthians pensava, né? Não é o que o Corinthians queria. E na época, falando com o Andrés, ele falou, Will, vamos ter calma. Eu falei, lógico, pô, vamos ter calma sim, vamos esperar. Acho que não é o momento dele sair, a não ser que fosse uma coisa assim, o cara chegasse e falasse assim, ó, vamos pagar a multa aqui, vamos levar, mas não aconteceu isso, nunca aconteceu isso, né? Existiu a proposta na época, mas não foi uma proposta assim condizente para mim com o futuro que tem o Pedrinho. Ô Will, boa tarde, quem fala aqui é o Mano, tudo bem? Fala, irmão, beleza? Tudo ótimo. Will, o negócio é o seguinte, primeiro, o Corinthians ele tem uma multa do Pedrinho hoje que gira em torno de 50 milhões de euros. E você não monta uma multa de 50 milhões de euros para um jogador cabeçudo, é um jogador diferenciado. Assim como o Flamengo tinha essa multa com Vinícius Júnior, com Paquetá e outros jogadores, o Santos com o Rodrigo, enfim, são jogadores diferenciados, ponto. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: dentro do que você já recebeu entre sondagens e propostas, qual foi o maior valor oferecido pelo Pedrinho? E segunda coisa, já agregando na primeira pergunta, por que o Pedrinho nunca teve uma continuidade de jogos com o Carille no comando do Corinthians? Bom, vamos lá. Vamos começar pela multa dos 50 milhões, né? É sabido no mercado que, assim, alguns clubes, eles colocam a multa lá em cima, não é o caso do Corinthians no Pedrinho, tá? Porque o Pedrinho sempre se destacou na base, sempre foi tido como melhor jogador, né? Um grande destaque da base, no Mundial 17 foi melhor jogador lá na Espanha, artilheiro. Então alguns clubes usam desse subterfúgio para valorizar o atleta. Às vezes o atleta não é nem tudo aquilo, mas aí o cara pega, põe uma multa lá em cima, porque aí chama atenção, né? Que não é o caso do Pedrinho, né? Eu costumo dizer o seguinte, cara, se o Pedrinho, na época que saiu da base e foi pro profissional, se tivessem colocado ele de meia esquerda, desde aquela época, Pedrinho não ia ser vendido por 40, 45, 50 milhões de euros, não. Pedrinho ia ser vendido por 100 milhões de euros. Entendeu? Se ele tivesse, desde aquela época, jogando de meia esquerda. Só que, infelizmente, não foi o que aconteceu. Então, assim, na Copa São Paulo, na última Copa São Paulo,
que ele... É bom falar isso aqui para ficar bem claro para todo mundo, tá? Porque as pessoas falam assim, pô, mas o Pedrinho, na base, ele não jogava de extrema? Não, nunca jogou de extrema. Ele jogou de extrema na última Copa São Paulo e vou te falar o porquê que ele jogou de extrema. Eu tinha acabado de chegar do Japão, que eu tinha levado um jogador, e era na véspera de começar a Copa São Paulo, a última Copa São Paulo que ele disputou. E aí, ele me ligou, triste, falou, pô, me tiraram a 10, cara, e me jogaram pra ponta. Falei, mas como assim? Aí ele tava triste, eu para animar ele, eu tenho até um vídeo, mandando até uma mensagem para ele falando isso, que na época eu tinha postado e tal. E aí eu falei para ele, cara, não se preocupa com isso, não fica triste, arrebenta, independente da posição que você vá, arrebente. Agora, por que aconteceu isso na época? Porque na época eu não era ninguém. Não era ninguém no futebol, quer dizer, quem me conhecia no futebol, Romário, que sempre foi meu amigo, que me levou até para montar o América do Rio com ele, e algumas poucas pessoas que me conheciam, porque desde até então eu estava, sei lá, 4, 5 anos e o meu objetivo era sempre formar jogadores, descobrir jogadores no Brasil e colocar nas bases dos clubes, né? E o jogador que colocaram com a 10, que o garoto não tem nada a ver com isso, o empresário dele era nada mais, nada menos do que o Wagner Ribeiro. E o Will Dantas não era ninguém. Então, assim, essa história que o Pedrinho na base jogava de extrema, isso é tudo mentira. Ele sempre foi o 10 do Corinthians na base. Sempre. E desculpa, mano, eu perdi a linha de raciocínio aqui. Qual foi a outra pergunta que você fez? Eu tinha feito uma pergunta com relação aí às sondagens e propostas reais que você recebeu com relação ao Pedrinho. Qual foi o maior valor oferecido até agora? Cara, de verdade, eu recebi os 50 milhões de euros da China. Foi no início do ano passado. Os caras pagavam 50, davam um salário para ele, na época, de 30 milhões de dólares diluídos em 3 anos. E ele me perguntou, Will, o que você acha? Eu falei, eu no seu lugar eu iria. Mas por que eu falei isso? Foi um menino pobre, né? Não tinha nada na vida, só que ele foi profissional demais, cara. Ele chegou para mim e falou assim, Will, eu não quero jogar na China. Eu vou ser vendido por esse valor, perto desse valor, vou ganhar esse dinheiro, até mais, mas eu quero jogar no clube grande da Europa. Então, pô, quando ele falou aquilo pra mim, falei, pô, pelo amor de Deus, o moleque tem uma cabeça assim que... Um garoto na idade dele, pobre, porque na época ele não tinha nada, na época ele ganhava no Corinthians, eu acho que 10, 11 mil reais. Recebeu uma proposta para ganhar 30 milhões de dólares em 3 anos de contrato, eu falei pra ele, cara, tu tem noção que dinheiro é esse? É tua independência financeira, velho. Aí, como ele não quis, eu fiquei quieto e vou te falar a verdade. Fiquei muito orgulhoso pela posição dele, entendeu? Sim. Ô Will, antes de eu passar a palavra para os meus amigos aqui do programa também... É bom. Não, você quer falar, senhor Mani? Não, é só para concluir com relação ao Carille. Nas suas palavras que você utilizou agora, você tem uma mágoa do Carille com relação ao tratamento que ele deu ao Pedrinho? Cara, é difícil falar em mágoa, né? Eu acho assim, quando você tem uma joia na mão, se você acha um diamante, o que você tem que fazer? Você vai pegar aquele diamante e você vai entregar para um cara que vai lapidar esse diamante, ou você vai lapidar esse diamante porque você sabe que você vai vender aquele diamante por 10, 15 ou 20 vezes mais. Eu acho que você vai lapidar. Então, eu acho que a palavra não é mágoa, não, cara. A palavra certa é, sei lá, talvez um descontentamento, alguma coisa assim. Não é mágoa, não. O Will, é o senhor Mani, boa tarde, um prazer falar com você, obrigado aí por nos atender. Esse camisa 10 aí da base era o Oia? Fabrício Oia? Foi o Oia, eles colocaram o Oia pra... Quer dizer, o menino não tem nada a ver com isso, né? Claro. Eles colocaram o Oia de 10 e deram a 7 pro Pedrinho. Deram a 7 pro Pedrinho. Isso. Escuta, além dessa proposta da China, veio alguma proposta de algum time forte da Europa? Veio sim, veio a proposta do Borussia Dortmund, mas assim, eu não sei qual foi o valor, eu nem perguntei pro Andrés. Eu sei que não foi o valor perto do que o Corinthians queria, e eu também nem entrei nesse mérito, porque também assim não foi... Eu para te falar a verdade, de coração, eu queria que o Pedrinho ficasse pelo menos mais um ano no Corinthians, entendeu? Eu, de coração, lógico, se chegar o Barcelona agora e oferecer aí 40, 45, 50 milhões de euros, não tem como ficar, porque é até um clube grande, e eu sempre falei que não queria fazer nenhum tipo de ponte, ou seja, vender para um clube menor, para daqui a pouco o clube menor vender para um
pro grande, né? Falei, se a gente pode fazer isso direto, por que vamos fazer isso? Depender de um clube menor. Quer dizer, para mim, que sou empresário, seria bom, porque eu ganharia 2 comissões. Mas, na verdade, não estou pensando nisso. De verdade, eu penso na carreira dele. Porque eu sei onde ele vai chegar, entendeu? Oi, Will, boa tarde, é Flávio. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Pelo que você disse, a escalação do time na Copa São Paulo é determinada pelo empresário do jogador, é isso? Quem tem bom empresário... Eu não quis dizer isso, Flavinho, mas assim, é sabido no meio do futebol que quem tem nome manda, entendeu? Isso é sabido, não adianta aqui, eu não tenho papo na língua não, cara, nem tenho rabo preso com ninguém, nem muito menos livro de futebol, mas é sabido, quem tem nome manda e acabou, e quem tem juiz obedece, entendeu? Lógico, as coisas mudaram um pouco, mas que sempre existiu, isso sempre existiu. Quer dizer, o cara que tem nome, ele manda mesmo, e acabou, entendeu? Aquele que não tem, fica quietinho. Isso acontece no profissional também? Cara, no profissional eu não sei, mas nas bases já aconteceu muito. Entendeu? E no profissional já deve ter acontecido também, todo mundo sabe disso, é que talvez vocês não queiram falar, mas, pô, é lógico que já aconteceu. Você entendeu? Só que hoje mudou muito, né? Mudou muito, futebol ficou muito profissional, né? Mas em cima disso que o Flavinho te perguntou, se o Pedrinho fosse de um empresário na época mais renomado, você acha que as coisas teriam sido diferentes? Direto e reto? Sim. Totalmente diferente. Totalmente diferente. O que teria sido diferente, Will? Ele continuaria com a 10, ninguém ia mexer nele. É simples, cara, é simples. É só vocês pararem e pensar. Pensem. Existem jogadores hoje que são hiper, mega valorizados. Joga onde? Quem é o empresário deles? Pronto, não precisa ir muito longe. Não precisa ir muito longe. E, ó, eu não vou abrir a boca aqui agora e falar, mas está acontecendo uma coisa nesse exato momento no futebol brasileiro que eu acho que ou vocês não se atentaram, ou vocês se atentaram, mas não querem falar. Mas eu vou falar. Eu não posso falar hoje. Mas daqui a um tempinho eu vou falar. Dá uma dica, Will. Não, agora fala, Will. Dá uma dica, Will. pelo menos. Pô, é complicado falar, cara, sabe por quê? Se eu for falar, eu vou me prejudicar. Infelizmente, se eu for falar hoje, eu vou me prejudicar. Entendeu? Mas as coisas estão mudando. As coisas estão mudando. E para melhor. Entendeu? Porque as pessoas estão acordando. Eu acho que vai mudar. Mas eu espero que mude. Mas em que dá uma dica, pelo menos. De repente a gente pode falar aqui. Ô Will, você é um cara direto, corajoso. Você não é cara de ficar aí pisando em ovos. Desde que você tá aí falando aqui, falando ali, agora fala, Will. Benja. Eu sou esse cara que você tá falando. Eu sou direto e reto. Mas hoje, se eu abrir a boca, eu vou me prejudicar. Entendeu? Hoje eu não posso, infelizmente eu não posso. Se eu abrir a boca hoje, eu vou me prejudicar. Um dia eu vou abrir. Como eu tenho que abrir minha boca para várias coisas que têm acontecido no meio do futebol, e eu vou ficando quieto. Mas um dia eu vou falar. Você pode ter certeza que eu vou falar. Entendeu? Porque eu não tenho ambição de ter 200 mil jogadores. Hoje eu cuido de um projeto aí, para quem não sabe, é o Projeto Canaã, que é da Igreja Universal, né? Que um projeto maravilhoso, mas assim, por que os caras me pegaram? Porque eles sabem que eu sou sério, eu não faço sacanagem com ninguém, eu não me vendo por dinheiro, entendeu? Não é demagogia nenhuma, e por isso que os caras me pegaram, pô, e tipo assim, essa semana você que é corintiano, Benja, e você, mano, eu tenho uma notícia espetacular pra vocês, e pra torcida do Corinthians. Essa semana vocês vão ter uma notícia sensacional, viu? Qual seria? Mas patrocínio da camisa? Ótima pro Corinthians, excelente pro Corinthians. É contratação. Vou dar em primeira mão pra vocês. Não, mas é patrocínio da camisa, é naming rights no estádio, o que é? Não. Jogador. Uma garotada sensacional aí que tá vindo pro Corinthians. E assim, são garotos de um potencial incrível, que o Brasil queria, entendeu? Eu até me dispus com o presidente de um clube aí, que foi ligar direto pro meu treinador para aliciar os meninos, e eu botei para derreter em cima dele, entendeu? E assim, essa semana vocês vão saber. Eu até mostrei pra eles. Will, você tá colher de chá. Will, cheio de ponto de interrogação. Cadê aquele Will que eu conheço? Você tá só jogando mistério no ar, Will?
Ô Benja, para de me cutucar, rapaz. Ah, mas você fala, ó, um dia eu vou falar isso, aí vai depois, vou falar depois. Alguém vai acabar falando, Will. Fala você agora em primeira mão pra gente. Ô, Will, tomou um chá de camomila antes de entrar no ar, pô? Ô, Will... Vocês são uma figura, velho. E essa risada dele? Essa risada dele tá me incomodando. Essa risada... Parece o Fernando Caetano. Ô, Facicani, faz sua pergunta pro Will Dantas, empresário do Pedrinho. Ótima tarde pra você também. Duas questões. A primeira, em relação a essa história do Carille não utilizar o Pedrinho numa posição em que talvez fosse a mais ideal para ele, isso no mercado não prejudica, inclusive, o próprio Pedrinho a conseguir alguma posição de mais valia em outro clube? E uma outra questão, ele jogando também outras funções, não seria até interessante para que ele pudesse até angariar posições melhores em equipes maiores, como por exemplo o Barcelona? O meia esquerda hoje do Barcelona é o Messi. Aí eu acho que fica complicado o Pedrinho jogar nessa posição, né? Verdade, irmão. Só que quantos anos tem o Messi? Você acha que Barcelona está querendo o Pedrinho por quê? Messi tem quantos anos? Messi vai jogar ainda há quantos anos? Pedrinho acabou de fazer 21. Quer dizer, os caras, eles não ficam mapeando o mercado de bobeira, né? Os caras sabem o que faz. É Barcelona, os caras são profissional pra caramba. Então você acha que eles estão querendo o Pedrinho pra quê? Só porque os outros clubes querem? E eles querem ganhar concorrência? Eu acho que não. Entendeu? Eu acho que não. Então essa é a maior resposta que eu posso te dar. Hoje mesmo eu respondi essa pergunta para um jornalista do Marca, da Espanha, né? O cara me ligou e falou, pô, mas o Pedrinho tá jogando na mesma posição do Messi. Eu falei, verdade. E você acha que o Messi vai jogar ainda há quanto tempo? Aí ele falou, pô, é verdade. Eu falei, lógico. E outra coisa, quanto à posição dele, assim, eu não discuto com o Carille se ele está colocando o peso, sempre colocou de extrema, ou, quer dizer, não deu oportunidade para ele jogar de meia. Eu só acho o seguinte, você é comentarista, ok? Você é um excelente comentarista. Se te colocar para narrar uma partida, você vai narrar? Se vira, né? A gente tem que trabalhar, né? Você entendeu? Sim, mas você vai narrar. Você é um ótimo comentarista. Mas você vai ser um ótimo narrador de futebol? Não. Então, está respondida a sua pergunta. Entendeu? Bom, o futuro dirá. Will, seria interessante pro Pedrinho, por exemplo, então sair do Corinthians ou pelo menos deixar de momentaneamente trabalhar com o Carille, porque ele não vê o Pedrinho como camisa 10, né? Aquele jogador centralizado, que tem liberdade de movimentação no campo. Isso está tolhendo demais o futebol do menino, é isso? Cara, eu volto a salientar que se o Pedrinho estivesse jogando ali de meia esquerda, você pode ter certeza que hoje ele estaria em outro nível. E o Corinthians não ia vender por 40, 45, 50. O Corinthians ia vender por 100 milhões de euros. E nisso vocês vão constatar quando o Pedrinho estiver num clube que ele jogue na meia esquerda. Entendeu? Independente se for Barcelona ou que clube que seja. Entendeu? O Pedrinho, ele tem um potencial muito grande, ele tem uma visão que a maioria dos jogadores não tem. O Pedrinho, se ele joga ali, se ele joga de meia esquerda, é simples, é só vocês verem o que ele fez na Copinha, o nome que ele fez no Carlinhos. Quantos gols o Carlinhos fez? Entendeu? Aí você fala, não, beleza, então o Carlinhos, quando não tá jogando mais com o Pedrinho, mas cadê o Carlinhos? Será que dá pra vocês entenderem? Eu acho que tá, né? Will, já que, pelo que tem parecido, o Carille não tem dado espaço ao Pedrinho na posição correta, que talvez fosse a melhor para ele então, em qual outro clube do planeta, tirando o Barcelona que tem o Messi hoje, o Pedrinho jogaria nesse exato momento como camisa 10? Em qual clube que o Pedrinho, tirando o Corinthians e o Barcelona, chegaria para ser camisa 10? Para mim, qualquer clube. Qualquer clube. Eu costumo dizer que o jogador que tem qualidade, ele joga em qualquer lugar, cara. Entendeu? Não tem essa de marcar, o marcador é muito forte, é muito fraco. Quem tem qualidade se sobressai sobre qualquer marcador. Não existe isso. É só, pega aí, Bebeto. Quando começou a jogar no Flamengo, como que era o Bebeto? Se desse um vento mais forte, levava ele. Aí você pega o Messi, quando começou a jogar, como que era o Messi? Ele era forte? Ele era o que ele é hoje? Não era. Entendeu? Neymar, quando saiu daqui, os caras chamavam ele de filé de borboleta. Olha o Neymar como é que tá hoje. Então, poxa vida. Entendeu? Não precisa ir muito longe, não, cara. Então, o Corinthians usa essa muleta do peso, de posição, etc e tal, pra justificar o injustificável pra você, é isso? No caso do Carille.
Para mim é. Ô Will, Entendeu? eu não quero causar nenhuma intriga, não, mas assim, pelo que você está falando, o melhor pro Pedrinho é sair do Corinthians por causa do Carille, é isso? Por essa posição cara, que o Carille tem em relação ao rapaz? O entendimento do futebol do Carille, né? Não, eu, pela minha visão que eu tenho de futebol, é aquilo que eu te falei. Não tenho nada contra Carille, não tenho nada contra ninguém, mas assim, eu volto a salientar. Se o Pedrinho tivesse jogando de meia, desde que subiu, ele hoje seria um outro jogador. Mas o Ele hoje não sabe seria disso, vendido por 40, 50 milhões, não. Ele seria vendido por 100 milhões de euros. Mas Entendeu? O Carille sabe disso? Sabe que o Pedrinho pode ser um camisa 10 desse time? Cara, ele falou que agora na parada da Copa iria treinar o Pedrinho nessa posição, né? Entendeu? Mas o Pedrinho tá jogando aí na seleção aí de meia esquerda, né? Os jogos que fez, ele tá de meia esquerda e é só vocês verem o que ele tá fazendo na seleção, tá arrebentando. Hoje é o principal jogador do Brasil na competição. Não só do Brasil, é o jogador que está chamando mais atenção. É o jogador que está sendo mais comentado. Entendeu? Não por isso a maioria das equipes hoje estão interessadas nele. O porquê? Aí eu pergunto por vocês, o porquê? Será que esses caras não enxergam? Ô Will, o Carille ele usou sempre como principal argumento e justificativa pelo fato do Pedrinho não ser o titular absoluto do time dele, o fator físico. Ele sempre alegou que o Pedrinho era um cara que ainda não conseguia render os 90 minutos com intensidade. Ele sempre alegou que o Pedrinho era um jogador de meio tempo, apenas. E isso desde o começo. Quando o Pedrinho subiu, entendia-se. Falar, pô, o cara tá passando por um momento de transição, é um cara que era muito magrinho. Mas depois de um ano, porque todo mundo sabe hoje que a parte fisiológica, nutricional que um atleta tem à disposição, com 3 meses ele muda o corpo. Ele muda o corpo. Com todos os recursos que os clubes grandes têm à disposição, suplementos alimentares, dietas específicas, o jogador consegue transformar seu corpo em 3 meses. Mas o Carille, durante um ano inteiro, ele usou esse argumento para falar o porquê o Pedrinho não conseguia jogar. Como é que você, como empresário, acompanhando o dia a dia do atleta, encarou essas declarações do Carille? Com muita tristeza, cara. Com muita tristeza, com muita angústia, sabe? Porque, assim, as pessoas falam que no profissional o jogo é mais intenso, tem mais intensidade. Eu acho o contrário. Eu acho que na base tem mais correria, porque a molecada quer mostrar. E o Pedrinho sempre, em todos os jogos da base, jogou os 90 minutos. E às vezes jogava de 2 em 2 dias, né? Então, assim, eu sempre vi isso com uma grande tristeza, entendeu? Isso me deixava muito magoado, muito chateado. Mas eu sou um cara que acredito muito em Deus, sabe, cara? Apesar de ser uma pessoa explosiva, porque é o meu temperamento, mas eu acredito muito em Deus. E eu sempre falava pro Pedrinho, calma, velho, calma, sua hora vai chegar. Porque o mais importante você tem, que é o potencial, que é o diferencial. Você é diferente, você sabe que você é diferente, entendeu? E o melhor, você é um cara humilde, sabe? Você é tranquilo, você é um ser humano, assim, sensacional, um baita de um caráter. Então a sua hora vai chegar, não precisa se preocupar não, sabe? Mas, e chegou, tá chegando e vai chegar, entendeu? Mas é assim mesmo, cara, na vida as coisas nunca são do jeito que a gente quer, né? O Will, recentemente o Renato Gaúcho manifestou interesse em ter o Pedrinho no Grêmio e teria inclusive oferecido o Luan como parte do pagamento do menino. Foi por aí mesmo? Como é que tudo isso aconteceu? Foi sim, foi por aí, mas o Andrés não quis liberar. O Andrés, para falar a verdade, o Andrés é meu amigo, eu adoro ele, e ele é apaixonado pelo Pedrinho. Ele vai me xingar, mas a verdade é que ele é apaixonado pelo Pedrinho. Não só pela parte técnica, mas também pela parte de caráter e humildade do menino. Entendeu? Então, assim, Andrés não quis liberar, isso é verdade. O Grêmio queria mesmo, mas o Andrés falou que não liberava. E seria o Luan e alguma coisa em dinheiro? Como é que era? Como é que foi exatamente a proposta do Não, na realidade seria um empréstimo, né? Na realidade seria um empréstimo e o Pedrinho iria pro Grêmio, aí não sei se o Luan viria pro Corinthians ou não,
Mas aí, isso foi agora, recentemente. Uns 2 meses, Mas aí, mais ou menos. Oi? Uns 2 meses. É, por aí. Mas aí o André não quis. O André não quis. Ele falou que não liberava tal, e aí eu deixei quieto. O Will, recentemente eu li, é o Pascoal que está falando de novo, recentemente eu li uma frase sua, né, durante a realização desse torneio lá na França. E você estava escrito assim: imagina se ele sempre jogasse na meia. Ha, 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 ha. Quer dizer, é a sua explicação pelo não posicionamento dele no Corinthians e pelo posicionamento dele na seleção. Porque na seleção brasileira ele troca de posição. Ora ele é ponta, ora ele é meia, ou ele é só meia, ou ele é enfiado junto com o centroavante. Ele tem uma divisão de obrigação na seleção brasileira sub-23. Sim, Pascoal. Na realidade, é o que eu sempre falei, é a tecla que eu sempre bati. Ele na seleção brasileira, o que o Jardim está fazendo? Está deixando ele livre para flutuar, entendeu? Ele volta ali para compor até a linha de meio de campo, até um pouquinho antes, mas ele tem toda a liberdade do mundo para criar, entendeu? Ele está livre, aí ele vai para a ponta, ele volta, ele vem para o meia, ele teve uma jogada que ele deu uma arrancada da intermediária, driblou o goleiro, aí ele perdeu o pé de apoio na hora de fazer o gol, mas o zagueiro salvou em cima da linha. Então, assim, são características dele que é uma coisa nata dele, né? Entendeu? E assim, ele não pode ser podado nesses aspectos, entendeu? Que são as principais características dele, entendeu? É como eu vejo o Pedrinho. Eu não, muita gente vê, até o Márcio Zanardi, que foi um cara que treinou ele basicamente a base inteira, deu até uma entrevista aí há pouco tempo, falando justamente sobre isso, entendeu? O Márcio Zanardi que está hoje no Santos. Ô Will, pra gente encerrar, o Ajax também fez proposta pelo Pedrinho? Fez sim. Não só o Ajax, mas tiveram outros clubes que vieram e, que nem eu falei, agora estão vindo clubes que até então não se manifestaram, que também estão fazendo consulta. A proposta do Ajax foi de 25 milhões de euros? Por aí. O Corinthians não quis? Não. Pra gente encerrar, o Will, de 0 a 100, o teu feeling, qual que é a probabilidade do Pedrinho voltar pro Corinthians ou já ir embora da França para outro clube? Por mim ele voltaria e ficaria até ano que vem, mas se pintar uma proposta firme aí, acima de 40 milhões de euros de uma equipe grande, eu creio que ele não volte. Então tá bom.